Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Esse salmo, queridos, ele se encontra no capítulo 71 e o versículo 8. Se existe uma coisa que move o coração de Deus, é um coração verdadeiramente grato, sincero e cheio de louvor. Ao longo de toda a Bíblia, vemos homens e mulheres que experimentaram milagres, livramentos, provisões e restaurações. Sabe por quê? Porque decidiram permanecer em adoração ao Senhor, mesmo em meio às maiores dificuldades. O louvor sempre teve um papel importante na caminhada espiritual do povo de Deus. Não apenas como uma expressão emocional, mas como uma demonstração de fé, confiança, reverência e entrega. Quando lemos o versículo do Salmo 71 e o verso 8, nós percebemos a profundidade das palavras do salmista. Ouça o que ele disse de novo, queridos. Os meus lábios estão cheios, Senhor, do teu louvor e da tua glória continuamente. Essa declaração, ela não fala apenas de momentos isolados de adoração. Ela revela um estilo de vida. O salmista, ele não estava dizendo que louvava a Deus apenas em ocasiões especiais ou em dias específicos, mas continuamente. Isso significa que o louvor fazia parte da sua rotina, do seu dia a dia, das suas decisões, das suas palavras e da forma como ele enxergava a sua vida. Muitas pessoas, queridos, associam o louvor somente ao momento de cantar música durante um culto ou reunião da igreja. Embora isso também seja maravilhoso e importante. Agora, o verdadeiro louvor vai muito além de canção. Louvar a Deus é reconhecer a sua grandeza todos os dias. É escolher, queridos, confiar mesmo quando tudo parece difícil. É manter a esperança viva quando as circunstâncias, elas tentam roubar a nossa fé. Louvar continuamente significa viver em constante gratidão. Significa acordar pela manhã reconhecendo que o simples fato de respirar já é um presente de Deus. Significa perceber sua bondade nos pequenos detalhes da nossa vida, mesmo nos dias comuns. Significa também, queridos, entender que Deus continua sendo bom, mesmo quando ainda não recebemos aquilo que esperamos. A palavra continuamente, presente nesse versículo, tem um significado extremamente poderoso. Ela nos ensina que o louvor não pode depender apenas das emoções ou das circunstâncias. Muitas das vezes, queridos, é fácil louvar quando tudo vai bem, quando as portas estão abertas, quando a saúde está boa, quando os sonhos estão se realizando. Porém, o verdadeiro amadurecimento espiritual acontece quando aprendemos a louvar também durante os desafios da vida. Existem momentos em que o coração
ele está cansado. A resposta parecem demoradas. E as lutas, queridos, parecem grandes demais. Nessas horas, o inimigo tenta nos convencer de que Deus nos abandonou. Mas é exatamente neste momento que o louvor, ele se torna uma arma espiritual poderosa. Quando escolhemos adorar ao Senhor, mesmo em meio à dor, nós estamos declarando, queridos, pela fé, que confiamos nele acima de qualquer situação. A Bíblia, ela nos mostra diversos exemplos disso. Paulo e Silas. Eles estavam presos injustamente, acorrentados e sofrendo. Humanamente falando, eles tinham todos os motivos, queridos, para reclamar, se desesperar ou até desistir. No entanto, fizeram algo completamente diferente. Começaram a orar, a louvar a Deus. Enquanto adoravam, algo sobrenatural aconteceu. As cadeias se romperam, as portas da prisão se abriram e houve libertação. Então isso nos ensina uma verdade muito importante. O louvor, queridos, libera poder espiritual. Quando adoramos ao Senhor, a nossa mente é fortalecida, o nosso coração encontra paz, a nossa fé se renova. Muitas das vezes, a situação ao nosso redor ainda não mudou, mas nós mudamos por dentro. E quando o nosso interior é fortalecido por Deus, conseguimos enfrentar qualquer tipo de batalha. O louvor também nos ajuda a lembrar quem Deus, Ele é. Em meio às dificuldades, temos a tendência de focar apenas nos problemas. Ficamos olhando, queridos, para aquilo que está dando errado, para aquilo que ainda não aconteceu ou para aquilo que perdemos. Mas, quando louvamos, tiramos os olhos das circunstâncias e colocamos os olhos no Senhor dos Senhores. Começamos a lembrar que Ele continua soberano, continua crendo que Ele permanece no controle de todas as coisas. Recordamos seus feitos, seu amor, sua fidelidade e sua misericórdia. O louvor muda, queridos, a atmosfera ao nosso redor e também muda a atmosfera dentro de nós. Muitas vezes não entendemos os planos de Deus. Há orações que parecem demorar para ser respondidas. Existem processos dolorosos que não fazem sentido no momento em que estamos vivendo. Porém, mesmo sem compreender tudo, ainda podemos escolher confiar. O louvor é justamente isso. Uma declaração, amados, de fé em meio às incertezas da vida. Quando agradecemos antes mesmo de ver a resposta, demonstramos maturidade espiritual. Estamos dizendo ao Senhor: eu ainda não vejo, Pai, mas eu confio. Ainda não aconteceu, Senhor, mas eu acredito na tua fidelidade. Isso, queridos, agrada profundamente o coração de Deus. A gratidão é uma das maiores demonstrações de humanidade espiritual. Pessoas ingratas vivem constantemente focadas naquilo que falta. Já
Pessoas gratas conseguem reconhecer o cuidado de Deus, queridos, até nos detalhes mais simples. Elas entendem que tudo vem do Senhor e que cada bênção recebida é fruto de sua graça. Precisamos aprender a agradecer mais, agradecer pela vida, pela família, pela saúde, pelas oportunidades, pelas portas abertas e até pelas dificuldades que nos fazem crescer espiritualmente. Nem sempre, amados, entenderemos os caminhos de Deus, mas podemos descansar sabendo que Ele nunca perde o controle. O louvor não é perda de tempo. Cada momento de adoração fortalece sua alma. Cada palavra, queridos, de gratidão aproxima você do coração do Pai. Cada ato de fé produz crescimento espiritual. A Bíblia, ela nos ensina a dar graças em todo tempo. E isso não significa agradecer pelo sofrimento em si, mas reconhecer que Deus continua conosco durante qualquer situação. Ele nunca abandona, queridos, seus filhos, mesmo quando nós não entendemos os seus processos. Então podemos confiar sim que Ele está trabalhando em nosso favor. Precisamos aprender a transformar a nossa rotina em um altar de adoração. Louvar, queridos, enquanto trabalhamos. Louvar enquanto dirigimos. Louvar enquanto organizamos a nossa casa. Enquanto cuidamos dos nossos filhos, da nossa família. Deus não deseja apenas momentos específicos conosco, queridos. Deus deseja presença todos os dias. Porque chegará o dia em que entenderemos que nenhuma oração foi esquecida e que cada processo tinha um propósito maior. O Senhor, queridos, Ele continua trabalhando em sua vida. Ele está preparando o seu milagre, abrindo caminhos e fortalecendo a sua fé. E enquanto esperamos, nossa melhor escolha é permanecer em adoração, em louvor e gratidão. Fique com essa mensagem em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia!